Bom dia, meus queridos. Boa tarde, né? No momento que eu tô gravando aqui, acho que são o quê? São 4 horas de diferença, né? Acho que são 3 da tarde, mais ou menos, no Brasil nesse momento. Estamos aqui, ó, caminhadinha, né? Fazendo a esteira de levinho mesmo, né? Bebemos ontem, bateu o peso na consciência. Enfim, vamos para cima para a gente falar, porque temos atualizações em relação ao pós-jogo que a gente fez, né? Temos novidades, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Enfim, né? Voltando a fazer um treininho depois de 2 dias. E aqui em Los Angeles, irmão, tipo assim, em Seattle era mais de boa, tu encontrava coisa assim, sei lá, saudável não, mas de boa pra comer, né, comida. Aqui em Los Angeles não dá, né, aqui, de verdade, você só encontra hambúrguer, pizza, frango frito, é um bagulho bizarro. É proibido comer bem aqui. Então, a gente vai fazendo a esteirinha, mas vamos lá, rapaziada. Considerações quando eu... lendo alguns comentários aí, teve uma galera que discordou de mim, falando que o Cuiabano não entrou bem. Eu vou dar o benefício da dúvida, né? Porque, ao meu ver, o Cuiabano, ele entra ativando melhor, cara. Eu gostei muito daquele trio ali que a gente teve, né? Que foi Cuiabano, Montoro e Igor Jesus. Acho que o Botafogo teve algumas conexões interessantes ali antes de levar o gol, né? Do Griezmann. O Cuiabano, como eu não vi os 10 minutos finais, eu não sei, né, como é que ele foi defensivamente. Então vou dar esse benefício da dúvida, mas quando ele entrou, eu gostei do jogo dele, principalmente na parte ofensiva. Não teria tirado o Telles, porque eu acho que o Telles fisicamente, né, ele podia não estar muito bem, mas ele estava muito bem no jogo. Eu gostei muito do nível do Telles no jogo. Enfim. E assim, vi alguns comentários aí, né, de gente cornetando, né? Assim, eu acho que, de verdade, eu tenho a impressão de que alguns aqui acham que o futebol realmente é um videogame, né? Na própria arquibancada lá tava, porra, o time tá displicente. Porra, o time não tá correndo, meu irmão. O Botafogo fez 180 minutos de jogo intenso, precisando se defender para manter resultado, contra 2 times que são da primeira prateleira do futebol mundial. Um time é o melhor do mundo, atualmente, o Botafogo ganhou desse time, e o outro time, né, é um dos melhores times da Europa, por exemplo, um time melhor do que o Chelsea, que o Flamengo bateu, é um time melhor do que o Borussia, tá? E o Botafogo, cara, tinha uma missão, se classificar. Independente de ser em primeiro, em segundo, o Botafogo tinha uma missão, se classificar. O Botafogo perdeu de 1-0, não segurou ali, teve gol do Griezmann, né? Mas acontece, né? Aconteceu. Vocês se darem o direito de cornetar. Cara, o Botafogo passou no grupo da morte. Todo mundo... O mundo inteiro falou que o Botafogo não sabia o que estava fazendo nesse grupo. Que o Botafogo não fazia ideia do que estava indo fazer nos Estados Unidos. O Botafogo se classificou num grupo com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Nenhum outro brasileiro está num grupo tão difícil. Nenhum outro clube não europeu está num grupo tão difícil. E o Botafogo está nas oitavas de final. E por muito pouco, rapaziada, o Botafogo não encarou o Inter Miami, certo? Por muito pouco não tivemos Botafogo e Inter Miami. Caralho, eu ia ver o Messi jogando contra o Botafogo, cara. Mas o time do Inter Miami é tão ruim que eles não conseguiram segurar o resultado. O Palmeiras estava enfrentando o Paris Saint-Germain. Qual que era a situação? O Palmeiras, inclusive, rapaziada, que é o adversário do Botafogo, teremos mais um Botafogo e Palmeiras histórico. Deixa eu colocar aqui. O Palmeiras, rapaziada, ele ficou a 1 gol de ser eliminado, né? O Palmeiras ficou a 1 golzinho de cair, né,
da Copa do Mundo de Clubes. Porque se o Porto, num determinado momento, marca o quarto gol em cima do Al-Ahly, nos gols pró, o Porto passaria o Palmeiras. E o Palmeiras, por estar perdendo para o Inter Miami, seria eliminado. Só que aí o Porto, que é horroroso, né? Perdeu, né? Tomou 4-3, depois o jogo terminou 4-4 entre Porto e Al-Ahly do Egito. E aí tivemos Palmeiras e Inter Miami, Suárez jogando muito, 2-0, e aí na reta final Paulinho e Maurício empataram o jogo para o Palmeiras. Esse empate fez o Palmeiras voltar para a primeira colocação e o Inter Miami voltar para a segunda posição. Portanto, aquilo que eu falo, temos medo de ninguém, irmão. Vamos para cima, não ia fazer diferença passar em primeiro ou em segundo, ia ser pedreira de qualquer modo, certo? Ah, mas ia ser Inter Miami, aí o Botafogo ia enfrentar ou Benfica ou Flamengo. Aí agora é Palmeiras ou passando, pode ser Bayern de Munique. De verdade, não tem fórmula, irmão, é passar. A última Copa Libertadores que o Botafogo disputou, o Botafogo passou em segundo lugar também num detalhe, estava muito perto de passar em primeiro, passou em segundo e deu no que deu. E assim, se você comparar o que foi a fase de grupos do Palmeiras com a fase de grupos do Botafogo, o jogo vai ser equilibrado. Eu não vejo favorito nesse confronto. Para mim não tem favorito. O Palmeiras levou a melhor em 2023, o Botafogo levou a melhor em 2024 duas vezes, né? E agora nós teremos o Botafogo enfrentando, né, o Palmeiras com times, né, diferentes do que vimos nos últimos 2 anos. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, fez um jogo mais ou menos contra o Al-Ahly, apesar de ter vencido, e um jogo muito ruim contra o Inter Miami. O Botafogo fez um jogo abaixo, eu diria, contra o Seattle, mas ganhou, parecido com o que foi Palmeiras e Al-Ahly. O Botafogo fez um jogo perfeito contra o Paris Saint-Germain e fez um jogo protocolar, precisando se classificar diante do Atlético de Madrid. Hoje o torcedor do Botafogo está mais satisfeito com o desempenho do que o do Palmeiras, sabe? Então assim, não tem favorito e é aquilo, cara. Explicando a logística, eu tinha volta para o Brasil programada para amanhã, já adiei minha volta, vou voltar no dia 30 para o Brasil, em tese, e estou indo depois de amanhã para a Filadélfia, certo? Vou para a Filadélfia para assistir o Botafogo e Palmeiras no sábado, com a possibilidade de ficar mais tempo na Filadélfia. Se o Botafogo ganha do Palmeiras, teremos novamente o Glorioso jogando no mesmo estádio. Valeu? Então é isso. Vamos para cima. O Glorioso está no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, no feito mais histórico de um clube brasileiro até aqui nessa competição. Fui!